Romanos 1, de 8 a 15. Você de casa, leia aí na sua Bíblia, acompanhe a leitura. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Meus irmãos, alguns anos atrás, final dos anos 60 para os anos 70, começou uma comunidade, né? Esse pensamento de comunidade, um grupo chamado os hippies, eram roqueiros que gostavam de fumar maconha e usar outras drogas, que queriam que nesse grupo ninguém tivesse ciúme um do outro, todo mundo era de todo mundo, então não tinha traição, porque ninguém era dono de ninguém, a mulher ficava com um, amanhã com outro, o homem com outra, a mulher com outra, e assim era uma bagunça, sem regras, sem lei, sem nada, e com toda certeza isso não foi para frente, porque o socialismo só dá certo da cadeia. Um monte de gente sem fazer nada, só comendo, precisa que alguém trabalhe, só que ninguém quer trabalhar, só quer receber. Então aí é a prova desse movimento que não dá certo. Alguém precisa sustentar aqueles que estão parados. E aí esse grupo começou a entrar em colapso, porque viver só de comer plantinha, eles não conseguiram, precisava gastar outras coisas. E ver a mulher que ama na mão de outro homem também não dá certo. Começou a gerar ali conflitos, interesses financeiros, porque alguém que trabalhava tinha que sustentar os outros, conflitos emocionais, de ver os relacionamentos abertos, isso não funciona em lugar nenhum, e essa comunhão descomunhada, essa mistura que não daria certo, realmente não deu certo, e as comunidades hippies, elas acabaram. Mas tem uma comunidade que deu certo, uma comunidade que deu certo porque a base dela é a fé. Não é ninguém ficar sem trabalhar, sendo sustentado pelos outros. Esse foi o erro da igreja no início. A gente vê que logo no início, na esperança de que Cristo voltasse, e todo mundo então ia para os céus, as pessoas venderam as suas propriedades e bens e entregavam aos pés dos apóstolos. E a gente vê que logo isso deu problema, porque a eleição dos diáconos foi exatamente por isso. Por quê? Porque as pessoas elas ficavam lá só recebendo. Então, alguém estava se achando que as mulheres dos descendentes dos crentes gregos, estavam sendo deixadas de lado. E aí então começou a confusão. E aí começou também outro problema. Se ninguém produz, o dinheiro acaba. É onde Paulo, lá nas igrejas de onde nasceram as igrejas, né, com a evangelização dos crentes, começou a pedir oferta. Por que Paulo pediu oferta? Paulo pediu oferta porque os crentes estavam passando fome, porque eles tinham vendido suas propriedades. Eles não tinham bens. Não foi isso que Cristo mandou para a igreja. Cristo mandou sim, e a Bíblia diz, aquele que não quer trabalhar, que não coma, tem que trabalhar, tem que produzir, marido tem que respeitar a esposa tem que respeitar o marido, os filhos têm que respeitar os pais, e nesta comunidade onde cada um cuida do bem um do outro, nessa comunidade onde um respeita a dor do outro e também se alegra com a vitória do outro, aí um ajuda na dificuldade de um, outro se junta para se alegrar dos momentos alegres. Essa vida comunitária da igreja é uma vida que faz toda a diferença. A gente vê a Bíblia falar a respeito da exortação mútua,
quando um crente vê o outro fraquejando, vai lá e diz, não faz isso não é assim que o crente deve viver. Fala da animação mútua e todo mais mútuo que a Bíblia fala a respeito da vida da igreja. E é sobre isso que vamos falar nesses versículos de 8 a 15, sobre a vida comunitária da igreja. A palavra comunhão, ela vem de duas outras, comum e união. O que é uma coisa comum? Esses bancos para nós é comum. O banco, você pode sentar aqui ou você pode sentar ali, ninguém é dono. Então, comum é aquilo que pode ser usado por todos e é de todos. É da igreja, é de comum para o uso da igreja. E também a palavra união. União tem a ver com a junção da força de todos para o desempenho de uma tarefa. Vamos então comprar alguma coisa, como falamos, para comprar os bens que nós temos, para fazer algumas reformas e algumas experiências. Irmãos, vamos nos juntar. Aí a gente junta as nossas forças, as nossas finanças e compramos. Isso é união, tem a ver com a junção da força. Então, comunhão, portanto, é ter comum união em todos os aspectos da vida. É dividir alegrias, projetos, tristezas, angústias, é dar e receber, é consolar e ser consolado. Ninguém é orgulhoso que não possa pedir ajuda. Numa vida comunitária se chora e ri. Nela, a vida de todos é importante. O bem-estar de todos é alvo comum. Então, se um está sofrendo, toda a igreja sofre. Se um está alegre, toda a igreja se alegra junto. Em Atos 2, 42 e 47, retrata a vida comunitária da igreja nascente em Jerusalém. Eu já disse que houve um erro. No entanto, aquela comunhão, ela foi usada e foi revelada ali grandes benefícios da vida comunitária. Os benefícios se estenderam até além fronteiras, tanto que pessoas de fora, sabendo de como que aqueles crentes estavam vivendo, se admiravam, desejavam aquela vida, observavam aquele grupo e ali então eles se convertiam. Ali havia alimento físico, havia fé, amor, estudo da palavra. Diariamente eles estudavam aquilo que os apóstolos ensinavam, e essa mistura perfeita serviu para a conversão de muita gente que passou então a fazer parte daquele grupo. Olha, Paulo estava escrevendo para uma igreja que vivia num meio totalmente, absolutamente corrompido e violento. Se você fizer um relato, um estudo daquilo que acontecia em Roma, nesse período que nós estamos falando, que os crentes viviam lá, você vai ficar estarrecido com a vida sexual das pessoas. Era uma coisa absurda. Histórias que você fala assim, meu Deus, não é possível que isso acontecia. E acontecia. Quando Paulo fala de homossexualidade, a coisa lá era terrível, homem com homem, mulher com mulher, e ele vai falar nisso mais um pouquinho à frente também, aqui em Romanos. Quando ele fala da violência, gente matando o outro por nada. Matar gente, né? Você lembra do Coliseu, daquelas arenas onde as pessoas se alegravam ao ver pessoas matando, e quando um vencia o outro, ficava, corta o pescoço, e aquilo as pessoas iam ao delírio. Essa igreja nasceu nesse meio. A vida de fé e amor entre os irmãos fazia toda a diferença. Dava para eles um alívio no meio de toda essa coisa ruim que eles vivenciavam no dia a dia. Então, nesse estudo, nós vamos tratar sobre os benefícios da vida cristã comunitária. Não da vida comunitária, que nós já vimos, né, dos hippies lá, que a vida comunitária não funcionou, mas da vida cristã comunitária. Uma vida regida por princípios cristãos. Responsabilidade, amor, cuidado com o próximo e tudo mais. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós veremos que numa vida comunitária sadia, uns oram pelos outros. Veja que Paulo diz aqui, primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Dou graças a meu Deus. Olha, irmãos, Jesus ele não precisava orar. É interessante, em Lucas 22, 41, que Jesus, ele mostra que Jesus dedicou grande parte do seu ministério à oração. Mas é Deus, ele não precisava orar, ele não precisava jejuar, mas ele se absteve de alimentos por 40 dias no deserto para vencer a tentação. Ele não precisava de leis, ler a lei, porque ele mesmo era a palavra viva, mas ele leu na sinagoga a palavra de Deus. Jesus estava assim nos ensinando os mais altos valores e padrões dos caminhos da vida devocional para a nossa vida e da comunhão com Deus, mostrando que precisamos de oração, precisamos de dedicação, nós precisamos da leitura bíblica.
Jesus pontilhou o seu ministério com muita oração. Nós vimos Jesus enfatizando a validade da oração em várias circunstâncias. Na parábola do amigo inoportuno, o tema central é a oração, lá em Lucas 11, de 5 a 18. Uma pessoa vai à casa do amigo à meia-noite pedir pão. Jesus ensina dois fatores. Primeiro, acreditar. O amigo era o meio para solucionar o problema da fome, ele tinha pães. O segundo era persistir, a perseverança constrange o coração do benfeitor. Nós devemos ser constante e perseverante na nossa oração. Na oração temos de ter convicção. Veja, na ressurreição de Lázaro, foi pregado aqui no domingo pelo irmão Márcio, nós vimos Jesus com convicção dizer: Pai, graças te dou porque o Senhor me ouviu. E ao orar, nós devemos crer sinceramente que estamos sendo ouvidos. Jesus reafirma: eu sabia que sempre me ouves. É a certeza inabalável da atenção divina à nossa oração. Deus, ele deseja nos atender. Isaías afirmou: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Isaías 59:1. Deus, ele se mostra conhecedor dos nossos problemas e pronto a ouvir os nossos rogos. Jesus, ele nos ensinou a orar. Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. E ele formulou a chamada oração dominical, Mateus 6, de 9 a 13. A forma da oração, ela não é fundamental. Mas a oração, por ser um pedido, ele precisa ter uma estrutura. Nós já ensinamos aqui a questão da estrutura da oração. Quem pede tem de usar de súplicas. Por quê? É um ser pequeno suplicando para um ser imenso. É o pecador suplicando para aquele que é puro. Então precisa, na oração, ela ser movida por um coração que suplica, não que manda, não orgulhoso. Iniciamos a nossa oração nos dirigindo sempre ao Pai. Encerramos sempre a oração agradecendo em nome de Jesus, como está em João 14:13, porque as nossas orações, elas só são ouvidas por aquilo que Cristo fez por nós e não por mérito humano. Por isso que Daniel disse: Senhor, nós não fazemos isso mediante confiados na nossa fidelidade, mas por tuas misericórdias. Quando nós oramos, devemos evitar repetições enfadonhas, ladainhas cansativas, e nos mantermos sóbrios da fala, conscientes do que nós estamos pedindo. Não é começar a falar, e daqui a pouco contar a história, ou ficar repetindo a mesma coisa. Uma das características da oração é o raciocínio. Não somente as orações faladas alcançam o trono de Deus, mas também os nossos cânticos e as nossas mais diversas formas de louvor. Uma letra cantada individualmente ou por todos, se entoada de coração, contrito, unido ao Senhor, ela se constitui numa oração fervorosa e inflamável. Já viu quantas vezes a gente chora quando a gente está orando? Quando toca o nosso coração, quando aquele cântico é sincero. Os filhos de Corá cantaram, em Salmo 42:8, à noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. O cântico como uma oração. Sobre oração, Jesus ensinou várias coisas. Uma delas é que a posição do corpo, gestos, a altura da voz, em nada influi na oração. Deus, ele conhece as intenções do coração. Os discípulos estavam assentados quando receberam o Espírito Santo. Ana, ela quando orou, ela falou baixinho, ninguém ouviu a sua oração. Para orar, nós temos de ter intimidade com Jesus. Ele aboliu a intermediação de sacerdotes. Nós vimos que Deus, ele revelou que atende individualmente. A gente vê o rei Ezequias, ele virou para o lado deitado mesmo e orou e Deus ouviu. Devemos entrar então no quarto, isso é um ato simbólico que está dizendo, que devemos entrar no quarto, fechar a porta e ficar a sós com Deus. Isso não é só no quarto. A gente, por exemplo, quando vai orar, nós devemos orar como se estivéssemos absolutamente sozinhos. Tem crente que tem vergonha de orar na igreja. Ai, pastor, não me manda orar não. Se mandar orar, eu vou ficar com vergonha. Quando você vai orar, é a tua oração entre você e Deus. As pessoas que ouvem não influenciam em nada. Apenas a Bíblia diz que nós devemos dizer amém, confirmando as ações de graça do irmão que está orando.
Nós devemos concordar com o irmão, e isso tem valor espiritual. Nós devemos orar com humildade. Quem pede tem de ser humilde. A pessoa chega lá assim: ô Adelso, eu vim aqui pedir R$100 emprestado, manda para cá. Você vai emprestar? Não, a pessoa assim: ô Adelso, por favor, eu estou passando a necessidade, você tem esse dia, você poderia me emprestar? Aí é diferente. Quem pede tem que ser humilde. Existem orações abusivas, arrogantes, altivas. São como palavras do malfeitor da cruz, que diz para Jesus: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Essa foi uma péssima oração. Foi uma oração, claro que foi uma oração porque ela teve um pedido de socorro e foi dirigido a alguém que poderia salvar. No entanto, a sua estupidez e petulância desmotivou qualquer resposta de Jesus. O segundo malfeitor corrigiu a maneira grosseira do companheiro. Ele foi humildemente, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso ou no teu reino. O primeiro pediu a salvação do corpo, o segundo pediu a salvação da alma. Desejamos, meus irmãos, que a nossa oração seja eficaz e atendida. Tiago afirmou: muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Tiago 5,16. Guardemos dentro de nós essas orientações e nos unamos no propósito de orar, aprendendo com Jesus uma intimidade séria, produtiva e compensadora. Por que nós falamos tudo isso? É que nós dissemos que a vida comunitária da igreja, numa vida comunitária, os irmãos, eles oram uns pelos outros. Oração tem que fazer parte da nossa vida. E um crente tem que saber que ele está sendo alimentado espiritualmente por oração do outro. O outro irmão tem que saber que aquele está orando pelo outro. Paulo inicia essa perícope dizendo: primeiramente dou graças ao meu Deus. Ele afirma que orava, quem dá graças, orando. Ele dava graças a Deus pela fé dos crentes romanos. Os crentes receberam fé para crer. A Bíblia diz que a fé foi imputada a Abraão. Abraão, que é o pai da fé, recebeu fé de quem? De Deus. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso, falando da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Tito 1,1 diz: a fé é dos eleitos de Deus. E vários outros textos afirmam que a fé é um presente de Deus para que o pecador ele tome posse da salvação dada por Deus. A fé é um instrumento doado por Deus para nos apropriarmos de algo que foi divinamente feito em nosso favor. Paulo orava para os crentes. Ele diz que Deus é testemunha de como incessantemente fazia menção de todos eles das suas orações. Olha, em outros textos, Paulo pede assim: irmãos, orem por mim. O pastor pedindo para os crentes para orar. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e falando a respeito disso. Olha, quando você vem conversar com um pastor, você não tem que conversar com alguém que é melhor do que você, mas alguém que se preocupa com você. Mas numa conversa, se você entende que não foi compreendido, você tem que dizer: pastor, não é isso que eu estou pensando, não é isso que eu estou sentindo, porque ninguém é superior. Por isso que Paulo diz para os irmãos: eu estou orando por você, depois diz: ore por mim. Pastor, ele pode ter mais responsabilidades, mas diante de Deus não é maior do que o irmão mais humilde da igreja. Pergunte aos irmãos que ficaram internados, seja lá pela Covid ou qualquer outra enfermidade, pergunta para eles o quanto fez diferença eles saberem de que os irmãos da igreja estavam orando por eles. Não foi assim, meu irmão, com a sua mãe internada, Valdemir? Não foi assim, você internado lá, quase a morte lá por causa da Covid? Pergunte aos outros irmãos o que fez diferença. Olha, relatos médicos confirmam que pessoas religiosas são curadas com mais facilidade. A fé fortalece. Saber que tem um grupo de pessoas unido em oração muda tudo. O corpo do enfermo reage, o fraco se fortalece, Deus cura. Como vimos, numa vida comunitária cristã sadia, uns oram pelos outros e esse é um dos grandes benefícios da vida comunitária. Mas no segundo lugar, nós veremos que numa comunidade cristã sadia, nós vamos ver que há conforto mútuo. Há conforto. Todo mundo tem uma fraqueza, todo mundo tem uma dor diferente. Talvez aquilo que me dói não doa a você,
Talvez você tenha problema financeiro, ele não, mas ele tem uma dor que você pode ajudá-lo. Então, numa comunidade cristã, sadia, há conforto mútuo. Paulo diz assim: porque Deus é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Conforto mútuo é quando eu te conforto e você me conforta. Eu dou do meu ombro e você me dá o seu ombro. Paulo fala aqui do seu desejo de ir a Roma. Ele queria ver os irmãos pregar o evangelho naquele lugar, era o seu desejo. Roma, meus irmãos, era o centro do poder daquela época. É como Brasília para o Brasil. Então, o centro do poder é Brasília. Naquela época, Roma era o centro do poder do mundo. Então, as pessoas de todos os lugares passavam por aquela cidade, iam àquela cidade de algum motivo, para cuidar de algum interesse. E se o evangelho fosse pregado ali, ele facilmente se espalharia com facilidade para o mundo todo, porque haviam representantes de todos os lugares, de todos os países ali. Pregar o evangelho em Roma seria uma grande oportunidade para Paulo. E ele fala aqui da sua expectativa, do seu desejo. Me diz: irmãos, eu quero muito ir, mas eu não pude até agora. Então, passou muito tempo desde que Paulo escreveu essa carta. Passou o tempo porque Paulo, ele queria muito ir. Ele queria pregar o evangelho lá, só que ele ficou preso. E ele ficou preso primeiro em Jerusalém, depois ele foi preso, ficou em Cesareia durante muitos anos, até que depois de muita dificuldade ele chegou a Roma, onde alugou uma casa onde ele podia receber as pessoas. Então Paulo encontrou conforto dos crentes ao dirigir essas palavras. Veja, há uma dificuldade muito grande, principalmente no pastorado, da dificuldade que muitos pastores têm de dividir a sua fraqueza. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: ô pastor, não fala que sou pecador, não. Porque a gente tem que ver a pessoa que está pregando na frente como sendo assim um santo perfeito. Esse é um das grandes dificuldades que o pastor enfrenta. Porque ele é cobrado dele que seja um super-homem, um homem perfeito, sem falha. Ele não pode pensar nada errado, falar nada de errado, porque toda palavra de um pastor tem um peso muito grande. Então, quando o pastor expõe a sua fraqueza, querendo ser ajudado, muitas pessoas entendem mal. Paulo aqui, ele fala: eu queria muito ir, mas não posso. Nós precisamos dos ouvidos uns dos outros. Contar os nossos problemas aos irmãos pode ser uma forma usada por Deus para nos curar. Tiago diz: confessar os vossos pecados uns para os outros para serdes curados. Não é só de pecado que está falando, contar os seus problemas. Quando você vai num psicólogo, você faz o quê? Você fala. Você vai lá num psicanalista, você faz o quê? Você fala. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que Tiago fala aqui para a igreja. Converse com seus irmãos, fale com seus irmãos para que vocês sejam curados. Meus irmãos, como diz aqui, contar os nossos problemas pode ser uma forma usada por Deus para nos curar, ou mostrar o caminho ainda não pensado para uma solução, ou apenas para nos aliviar das tensões sofridas, das angústias acumuladas em nosso coração. Conversar, tirar, rapaz, mas foi tão bom conversar com você, eu estou tão tranquilo, não é assim que acontece? Mas Paulo diz mais: muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Aqui, meus irmãos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque esse texto ele é doutrinariamente importante. Os nossos irmãos pentecostais, eles usam erradamente esse texto, afirmando que manifestações de dons são a confirmação de que uma pessoa é convertida. Mas Paulo está dizendo: quero confirmar aqui convosco alguns dons espirituais para que sejais confirmados, não é? Então, será que eles estão errados ou certos? Ao exemplo dessa forma de pensar, é daquilo que as pessoas dizem: tem que falar em língua, senão não é crente. Quem veio do meio pentecostal sabe como isso é pesado para uma pessoa que não fala em línguas, a dificuldade que é, pelo menos aquilo que eles acreditam ser línguas. Afirmo que dessa maneira, porque Paulo disse no texto que ele queria compartilhar dons para confirmar os crentes.
Só que a boa hermenêutica é a interpretação do texto. A boa hermenêutica nos ensina a procurar entender a Bíblia com a própria Bíblia. Não é o que você achou de um pedacinho do texto, você tem que ler mais. Temos de ler o texto todo, pois logo após Paulo falar sobre os dons para confirmar os irmãos, ele usa uma palavra importante, ele diz, isto é. O que quer dizer isto é? Ou seja, eu vou explicar para você o que eu acabei de falar. E aí então ele passa a explicar o que quer dizer sobre a confirmação dos irmãos. A afirmação de Paulo não é para confirmar se os irmãos são crentes ou não. Ele diz, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Viram que ao continuar lendo o texto, tudo muda de figura? Paulo fala do conforto espiritual mútuo que teriam ao falar, ao comentar, ao testemunhar, ao argumentar sobre as mudanças ocorridas na vida de todos os crentes, desde que receberam a fé e creram em Jesus como Salvador. Ele diz, eu divido da minha experiência com Deus, com você, e eu digo, amém, meu irmão, mas Deus também fez isso na minha vida? Aí o irmão vai lá e diz, mas ele fez isso e isso, amém, irmãos, confortando a fé mútua. Entenda que como Paulo fala de fé, não é só do crer, mas daquilo que crê. Paulo diz que cada um tem que dar razão da sua fé e explicar a sua fé, dizer o que Deus fez na sua vida. E Paulo está dizendo, então vamos aqui, reciprocamente, ou seja, você e eu, nós vamos nos confortar por intermédio da nossa fé mútua. Você fala da sua experiência e eu falo da minha, e assim nós nos confortamos. Fé não é somente dos romanos que receberam, mas Paulo também diz a vossa fé e a minha, porque ele também recebeu fé. Cristo foi ao seu encontro para que ele tivesse fé, para que ele cresce. Olha, num culto comunitário cristão, há uma vasta manifestação de dons. Uns cantam, outros pregam, outros oram, outros testemunham a sua fé, outros lêem a Bíblia. E assim todos são confortados, curados por Deus. O culto cristão, ele não tem o homem como alvo. O alvo do culto é glorificar a Deus e exaltar a Jesus como Salvador. Porém, meus irmãos, quando o homem cultua da forma correta, o homem é beneficiado, o homem é curado das suas angústias e encontra paz. Jesus, em Mateus 11, 28 a 30, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ao final diz, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus oferece cura e alívio da alma para quem o procura, para quem o cultua, quem entrega a ele a sua alma. A igreja é um hospital para a alma, o culto é para nos tratar, é para nos mostrar a fraqueza, para que em Cristo nos fortalecemos. Quem quer ter consolo e conforto da alma, não pode se afastar da igreja, é um risco muito grande. Os irmãos, quando têm problemas pessoais, dificuldades, se afastam da igreja, isso é um erro. Pelo contrário, devia procurar a igreja para cultuar a Deus, mesmo no meio do sofrimento, junto com os irmãos, com maior assiduidade, com a alma entregue para ser tratada pelo Senhor da igreja. No convívio comunitário, num culto cheio da manifestação dos dons dados por Deus, as manifestações do poder de Deus, com muito estudo das Escrituras, todos nós saímos dele tratados e curados por Deus. Esse é o segundo benefício da vida comunitária da igreja. Mas o terceiro que o texto nos apresenta é que, numa comunidade cristã sadia, todos aprendem a sua condição de servos uns dos outros. O que a boca faz para ela mesma? Ela fala, para ela. Ela abre para receber água, para ela. Ela pega a água, desce, fica nela. O olho, o que o olho faz para ele mesmo? A mão pega alguma coisa para ela? Não, ela pega comida atrás da boca. O pé faz para ele. Observe os membros do teu corpo e você vai ver que nenhum dos membros do teu corpo trabalha para si. E Deus, na sua palavra, Ele nos ensina que nós somos o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo nós aprendemos que todos estamos na mesma condição de servos uns dos outros. Nós não fazemos nada para nós, mas para o outro. Veja aqui, porque não quero, irmãos,
porque ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios, pois eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Olha, Paulo sabia que tinha de ir a Roma. Ele sabia que Deus o queria lá em Roma. Tudo estava preparado por Deus para que o evangelho fosse espalhado pelo mundo. O mundo gentil estava envolto em pecados, e de todos os modos, de todos os gêneros, número e grau. O mundo estava absolutamente e totalmente perdido. Estava na escuridão total e necessitava do evangelho. A luz, que Jesus disse, vós sois a luz do mundo, a luz precisava brilhar naquela cidade. Vamos entender o contexto vivido por eles, no que tange às condições adequadas para a proclamação do evangelho. Roma dominava o mundo. E o mundo vivia a Pax Romana, a paz de Roma, que era na base da crucificação, da violência, mas havia certa paz. Sobre a paz romana, as pessoas elas podiam viajar com segurança, sem impedimento de um país para o outro. É como a Europa fez, né? Que as pessoas podem ir para um país para outro porque é tudo comum, né? Então havia isso lá em Roma, por causa do poder romano. Havia também outra facilidade. Roma construiu estradas interligando as grandes cidades. Com isso facilitava o comércio, a movimentação constante das tropas. Com isso as pessoas se movimentavam com segurança e com rapidez. Iam e vinham sem constrangimento. E com isso os evangelistas também tinham seus caminhos prontos para viajar e pregar Cristo. Rapidamente esparramavam. Esta era o que Paulo chama de plenitude dos tempos. Cristo nasceu na plenitude do tempo. Isso quer dizer que Deus havia preparado aquele momento político, aquele momento cultural, aquele momento porque todo mundo falava a mesma língua. Tudo foi preparado para o nascimento, vida, morte, ressurreição e para a propagação do evangelho. Tudo estava pronto para que o mundo conhecesse Cristo e Paulo entendeu esse momento e sabia da sua importância. Paulo desejava ir a Roma, porém ele fala do impedimento que inviabilizava a sua viagem. Quando Paulo partiu em direção a Jerusalém, por todas as cidades por onde ele passava, ele dizia, me convém ir a Roma. Ele não escondia que esse era o seu desejo e entendia que esse era o seu destino. Mas Paulo não pôde concretizar o seu desejo com tanta facilidade, porque eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus, tenho sido impedido. Olha, nem mesmo os melhores projetos conseguem a concretização, até mesmo o desejo de evangelizar pessoas. Deus tem um momento certo. Paulo não podia ir a Roma. Ele foi preso em Jerusalém, como eu disse, foi para Cesareia, ficou anos ali e depois foi levado de Roma no navio de uma viagem longa e perigosa. Foi um longo tempo e um percurso cheio de obstáculos, mas como a sua ida fazia parte do plano de Deus, ele chegou até lá, como Deus queria que ele chegasse e Deus propiciou essa chegada. Já falamos do grande desejo de Paulo de ir a Roma. Esse desejo, ele pode ser mal entendido, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, de tantos líderes religiosos desonestos, como hoje se vê explorando os crentes com mensagens mentirosas, prometendo coisas que Deus nunca prometeu. Ao ler esse texto, alguns chegam a pensar que Paulo desejava ir a Roma com fins gananciosos. Como assim, pastor? Ele diz, me propus ir ter convosco para conseguir igualmente entre vós algum fruto. E isso aí leva muitas pessoas a dizer, Paulo estava interessado em algum lucro que ele poderia ter na igreja lá da capital. Olha, ler sobre a vida de Paulo é um remédio para qualquer entendimento errado. Primeiro, Paulo com certeza era um homem rico. Ele veio de uma família de judeus influentes. Possivelmente ele era um membro do Sinédrio, a mais alta corte da época. É como se ele fizesse parte do Supremo Tribunal Federal. Ele tinha um título de cidadão romano tão desejado pela maioria. Título esse que dava direitos e assegurava a proteção de Roma. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, o mestre mais notável, desejado e exclusivo entre os mestres judeus. Os poucos alunos que esse mestre aceitava para educar pertenciam a famílias mais ricas, distintas e importantes de Jerusalém. As famílias entregavam os seus filhos para serem educados por ele, num sistema que é bem diferente do nosso. Só que Paulo, quando se encontrou com Cristo, ele teve a sua vida transformada.
A partir do encontro com Cristo, ele abriu mão dos seus bens, da sua fina educação filosófica religiosa. Ele abraçou o Evangelho com todo o seu coração. Ele abriu mão da sua sabedoria para pregar somente Cristo. Ele fala isso várias vezes: eu quero pregar Cristo ressuscitado. O bem maior de Paulo, e ele mostra isso claro, não estava no mundo, mas em salvar pessoas do mundo. Por isso ele terminou dizendo: eu sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto sábios como ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Quando ele fala que quer colher frutos, ele quer gente, pessoas convertidos. A consciência que Paulo tinha era que ele foi alvo da imensa graça de Deus. É uma grande dificuldade, onde quando a gente vê pessoas pregando o Evangelho como se fossem superiores. Você precisa aceitar Cristo. O certo é dizer: você como eu, nós precisamos de Cristo. Paulo pregava dessa maneira, ele se incluía nos perdidos, e ele incluía os crentes também entre os perdidos. Quando ele fala lá em Efésios, falando naquele tempo, vós estáveis longe de Deus, são longe das promessas e tudo, ele disse: como também todos vós, inclui a igreja, porque essa é a realidade. Sem Cristo todos estaríamos perdidos. Por isso Paulo se sentia devedor. Ele diz: como eu fui salvo da vida desgraçada, distante, longe da graça de Deus, e Deus me alcançou, agora eu sou devedor. Eu preciso pregar Cristo para os outros. Ele não teve mérito. Ele se sentia devedor de dividir o que ele recebeu de Cristo para outras pessoas. É isso que deve nos motivar à evangelização. Que outras pessoas tenham o que nós recebemos. Os perdidos, eles tinham que ouvir da sua boca que poderiam ter um futuro diferente, glorioso, como o próprio Paulo recebeu. Paulo estava pronto a anunciar o Evangelho, a boa notícia a todos, inclusive os romanos. Irmãos, pregar o Evangelho é o maior dever, e deve ser o maior prazer que o crente deve ter. Poder dividir com pessoas perdidas a verdade de que Deus, Ele se fez homem, morreu por pecadores ingratos, é uma exigência prazerosa que deve ocupar a nossa mente e nosso coração o tempo todo. Paulo disse: eu estou disposto. Meus irmãos, eu creio que esta disposição é que tem faltado a nós, tem faltado às igrejas. Paulo diz: eu estou disposto. Nós temos gastado muita força em vários projetos pessoais, projetos terrenos, dos quais nós não vamos colher frutos terrenos nenhum. Esses frutos serão deixados para trás quando partirmos desse mundo. Porém, mesmo sabendo disso, esses projetos terrenos é que eles enchem mais o nosso coração e nossa mente. Pedro diz, lá em Pedro 1, 5-11, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que sejais nem inativos, nem infrutuosos do pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu chamo tua atenção para 2 trechos do texto. Reunindo toda a vossa diligência, associai. E depois ele diz: procurai com diligência cada vez maior. Eu estou falando do que Paulo diz, que ele estava disposto. Pedro diz: se disponha. E se disponha com toda a força, com toda a diligência, cada vez maior. A ênfase de Pedro é na disposição interna, que deve ser associada a atitudes externas, para que a vida cristã se torne produtiva e útil para o reino de Deus. Esta foi a disposição demonstrada por Paulo de pregar o Evangelho a Roma. Irmãos, fazer parte de uma igreja é um grande privilégio. Não digo que fazer apenas parte de um hall de membros de uma igreja, porque isso é fácil. Eu estou falando difícil é fazer parte da comunidade igreja. É necessário que estejamos com os irmãos nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. É preciso que os nossos ganhos sejam usados por Deus,
como sua dispensa para saciar os necessitados. É preciso que o nosso conhecimento seja usado com sabedoria para amenizar o sofrimento das horas de desespero. Que a nossa alegria, eu coloquei que a nossa alegria alegre, venha alegrar o coração do triste. Que a nossa vida comunitária na igreja, que na vida comunitária da igreja, entendemos que somos servos uns dos outros. Que é preciso, eu preciso de ti, você precisa de mim. Eu devo dedicar a minha vida ao bem comum dos irmãos e todos devem se empenhar do mesmo modo pelo meu bem. Veja, eu me preocupo com o Márcio se preocupa com a Débora se preocupa com o Adelso e assim cada um preocupando com o outro. Vai faltar o quê para quem? Todos nós, nessa vida de corpo, um fazendo pelo bem do outro, a gente vai fazendo com que a vida comunitária da igreja se torne de grande valia, com muitos benefícios. Esse que foi o nosso tema, benefícios da vida comunitária. Nesse estudo nós vimos que numa comunidade cristã sadia, uns oram pelos outros. E como isso é importante? Saber que tem alguém orando por mim. É bom quando alguém chega, pastor, olha, meu pai todo dia ora pelo senhor. Pastor, sempre que eu posso, eu estou orando por você, todas as minhas orações, isso é importante para mim. Ore uns pelos outros. Mas também há conforto mútuo. Na minha dor você me consola, na sua dor eu te consolo. E assim também com isso nós vamos aprendendo que todos estamos na mesma condição de servos. Eu sou o teu servo. Como Paulo diz, eu sou devedor dos gregos. Ele não devia, mas o que fazia dele um devedor é porque Deus deu a ele um bem maior do que ele podia imaginar. Agora ele sentia, agora eu tenho que devolver isso para os outros. Eu devo para você a minha vida. Olha, por mais que eu me dedico em fazer estudos bíblicos, eu procuro fazer com a melhor qualidade possível, eu sou devedor a vocês. Eu tenho que dar a vocês o melhor que eu puder, porque esse é o meu dever. Não é porque eu recebo da igreja, é porque vocês precisam, e eu estou aqui responsável por esta área. Eu tenho que fazer melhor, eu sou devedor de toda a qualidade melhor que eu puder dar. Eu tenho certeza de que todos nós temos muito a aprender vivendo uma vida comunitária, como Deus deseja para a sua igreja. Há muitos benefícios que temos deixado de usufruir, por não termos nos apropriados deles, ao viver uns para os outros. Ao contrário disso, temos vivido muitas vezes para nós mesmos. Aprendamos, pois, como devemos viver como igreja, num projeto maravilhoso de Deus, o qual investiu muito para que se tornasse realidade para nós. Aproveite todos os benefícios desse projeto sagrado chamado igreja. Então, meus irmãos, está aí o estudo de hoje, mostrando que a igreja ela tem que viver como um organismo vivo, não apenas como uma organização. Amém?